graça de Deus. Você que está aí nos acompanhando mais uma vez na palavra que cura para a sua vida, meus irmãos. Vamos meditar em Mateus 11, a partir do versículo 25, onde se tem o tema, o jugo de Jesus. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graça te dou, ó Pai Senhor, que do céu e da terra que ocultastes estas coisas aos sábios inteligentes e revelastes aos meninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovem. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. Meus irmãos, nós vemos aqui que Jesus começa a falar que ele dava graças a Deus, seu Pai, que está o seu Pai, o Senhor do céu e a terra, que ocultastes as coisas aos sábios e inteligentes, e o Senhor revelaste aos menininhos. O que Jesus está dizendo aqui: graças te dou, Pai, meu Deus, meu Pai que está nos céus, o Senhor que é o mesmo Deus lá no céu e na terra, e que opera em todos os lugares, que Ele quiser, Deus faz, Ele pode, porque Ele é Deus tanto no céu quanto na terra. Ele manda e desmanda. Fala que Ele começa a falar que graça dava ao Senhor, que o Senhor ocultasse coisas dos sábios inteligentes, que o Senhor, muitas das vezes, no ministério de Deus, no reino de Deus, muitas pessoas que se acham que são sábios, inteligentes, ou que podem fazer, ou que sabem fazer, essas pessoas têm a sabedoria humana da terra, intelectuais, estudiosos, mas as coisas de Deus são coisas celestes, são coisas espirituais, são coisas que somente o Espírito Santo de Deus nos capacita para nós fazermos. São dons de Deus que Deus nos entrega para que nós fazemos a obra, e que cada um tem o seu. Então muitas das vezes que eu vou entender, outros não vão entender. Muitas vezes coisas que vai ser difícil para mim, outros para outros não vão ser difíceis, porque Deus prepara e capacita cada um. Então não fica preocupado muitas das vezes de fazer algo para Deus, porque se foi Deus que te entregou, Ele te capacita. Deus não está preocupado se você tem sabedoria demais, se você tem leitura, se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa formada nessa terra. Deus não, Deus quando quer usar, e quando Deus quer falar, Ele usa, Ele revela aos meninos, Ele revela aqueles que são puros de coração, aquele que tem buscado a santificação. Deus se revela aquele realmente que tem lavado as suas mãos contra o pecado, aqueles que têm verdadeiramente santificado a sua vida para viver uma vida com Deus, uma vida cristã. E é esse que Deus revela aos meninos, porque quando nós lembramos dos meninos, as crianças, lembramos que de pureza. Aqueles que têm todo dia tirado seus eus e colocado a vontade de Deus para ser feita. Então são esses que Deus revela os seus ministérios. São estes. E são estes que Deus está a procurar.
está muito preparado para essa missão, para essa obra. Muitas pessoas estão ainda com os olhos carnais e não estão enxergando aquilo que Deus tem colocado na sua frente, aquilo que Deus tem colocado no seu ministério, aquelas pessoas que Deus tem colocado no seu trabalho. Por quê? Porque as pessoas, nós seres humanos, nós julgamos, nós olhamos com esses olhos carnais. Mas quando nós passamos a ter uma mente, a procurar ter uma mente como uma criança, a procurar a perdoar, a procurar nos limpar, nos purificar, a procurar nos libertar, nós começamos a compreender as coisas que vêm do céu. Porque o Espírito Santo de Deus vai trabalhando e vai dando entendimento e vai capacitando e vai ensinando nós os caminhos que devemos fazer e como fazer. Jesus fala, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus tinha todo o poder, meus irmãos. Todas as coisas estavam entregues a eles. Ele podia muitas das vezes ter saído circunstâncias, mas que não eram favoráveis a ele, nós como os humanos. Mas ele preferiu passar, ele preferiu suportar. Então é isso. Apesar de ter todo o poder, ele se fez como nós, ele sentiu como eu e você, ele passou dores como eu e você. Ele se colocou no nosso lugar por amor de mim e por você também. Apesar de todas as coisas forem entregues ao Pai, e não tem como você falar que você conhece o Filho, senão o Pai. Porque o Filho, meus irmãos, aparentemente, ele parece com o Pai. Ele puxa algumas características do Pai. Ele tem algumas qualidades do Pai, ou talvez alguns defeitos, mas alguma coisa ele tem do Pai. Quando lembramos aqui pai e filho, ele puxa. Pode ser pai e mãe. O filho puxa as características. O filho. Então Jesus está falando, se você conhece o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai te conhece. O Pai conhece o Filho. Então, será que nós estamos parecidos com Jesus? Será que nós estamos buscando verdadeiramente com nossas atitudes, com nossos atos, com nosso caráter, que nós somos parecidos com Jesus? Que se ninguém vê o Pai, que ninguém conhece o Filho senão o Pai. Porque o Filho é parecido com o Pai. E se nós temos um Pai que é Deus, que nós declaramos isso todo dia na nossa vida, no nosso ministério, onde que nós estamos, nós temos que parecer, nós temos que ter qualidades de Cristo, nós temos que ser parecido com Cristo, nós temos que ter atitudes de Cristo. Eu não estou falando que nós vamos ser perfeitos, porque perfeito 100% é só Jesus que pisou nessa terra, 100% homem, 100% Deus, ele foi perfeito. Mas buscar a santificação, buscar todo dia estar mais próximo de Deus, estar mais parecido de Deus, como nós declaramos eles, como nosso Pai, nosso Redentor, que agora nós somos filhos. Nós somos filhos. Uma vez nós somos criatura, mas hoje nós somos filhos, declaramos como filhos. Então devemos ter característica do Pai, devemos aprender com o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Deus se revela para você todos os dias. Deus te mostra os caminhos. Se você buscar Ele, pedir
para te mostrar o caminho, para te mostrar a direção. Mas Ele não vai insistir com você. Ele não vai, muitas das vezes, te botar contra a parede, como muitas vezes nós colocamos contra a parede, para conseguir algo que nós desejamos, para as nossas vontades, nossos desejos, nossos deleitos. Mas Ele se revela. Só que nós temos que entender e ver. Se nós estivermos ali de coração aberto e pronto para receber o Filho Jesus Cristo, aquele que se entregou por mim, por você, e se revela a você todos os dias, te dando o fôlego de vida, te dando a oportunidade de você trabalhar, portas que Ele abre, portas que Ele também fecha, pessoas que entram, pessoas também que saem da sua vida, porque Deus conhece, Deus sabe o futuro, Deus conhece o coração do homem, aquilo onde você não pode ver, Deus conhece. Então é necessário, eu como filho, um declarante, filho de Deus, do Pai Celeste, a qual Ele já se revelou a mim, ao meu coração. Eu preciso ser humilde. Para mim encontrar descanso, eu tenho que ser humilde. Eu tenho que buscar a sabedoria de Deus. Eu tenho que procurar estar mais perto as coisas do Pai, a desejar as coisas do Pai, a cuidar daquilo que o Deus tem me entregado nas minhas mãos. Então nós temos um grande exemplo, que ninguém vem ao Pai sem passar pelo Filho, que é Jesus. Nós temos exemplos que foi Jesus. Então nós temos que caminhar como Jesus caminhou. Temos que esforçar como Jesus esforçou. Temos que pregar como Jesus pregou. Temos que passar por esse caminho também. Caminho doloroso? Sim, muitas das vezes vai ser doloroso. Mas Ele já se revelou a nós. Ele já se manifestou a nós pela sua graça. Deus tem nos dado hoje entendimento. Basta você procurar. Basta você querer. Basta você buscar, que Ele vai revelar os seus mistérios, aquilo que Ele tem para ti. Em nome de Jesus. E entrega para Deus todos. Porque eu vos aliviarei. Venho para cansados e oprimidos. Eu te alivio. Eu tomo o seu jugo. Aquilo que te feito sofrer, aquilo que você vem buscando respostas. Eu sou a resposta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a luz. Então entrega para mim.